Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco, presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael, da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião dos cultos desta noite. Seja. Enquanto é dia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus, em João, capítulo 9, versículo 4. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para agravarmos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno, Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas, sim, de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo ao mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina missão entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitaram um dia generoso, realizando em si próprios, em derredor de seus passos, as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhe, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nem espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos, e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e
que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda estudantil espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Então, na semana passada a gente estava estudando alguns comportamentos instintivos de todos os seres humanos. E a gente viu dois. Um que se refere à esfera cognitiva, que é do conhecimento, da memória, da razão. E outro que se refere à esfera da afetividade, onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossas paixões, o nosso humor e o nosso afeto. A primeira delas diz que a pessoa, instintivamente, ela busca sempre confirmar suas crenças. Ela não gosta de ir atrás de algo que vá questionar suas crenças. A gente chama isso de rigidez cognitiva. São pessoas que primam pela ignorância. Não fazem esforço para se ignorarem do ponto de vista cognitivo. E a gente vê também a heurística do afeto, que é uma ponte que você faz diante daquilo que você está vivendo e que você faz prevalecer as suas emoções. Você não para refletir no que está acontecendo. Você já vai responder por aquilo que está te acontecendo baseado nas emoções que você tem. A gente chama isso de endurecimento afetivo. E eu fiz questão de lembrar essas duas palavras para vocês, ignorância e endurecimento, porque no capítulo 5 do Evangelho, no tópico 8, se eu não me engano, Kardec começa dizendo a seguinte frase: Deus impõe encarnação aos espíritos endurecidos e ignorantes, para que tenham conhecimento do motivo da causa de como agem. Pessoas que vivem mergulhadas nesse viés de confirmação, nessa heurística do afeto, e que não se questionam para aprender alguma coisa, são espíritos que estão indo de frente com a lei do progresso. Porque a lei do progresso quer que eu vá para frente, tanto do ponto de vista cognitivo, tanto do ponto de vista afetivo. Toda vez que você reluta a não aprender aquilo que a vida está te proporcionando, toda vez que você reluta em não educar suas emoções, você está sendo ignorante, você está sendo uma alma endurecida. E o que acontece com você mais tarde é você provar de uma encarnação obrigatória, onde você vai provar as consequências da sua rigidez, tanto cognitiva quanto afetiva. Eu acho muito interessante e muito bonito quando a gente junta o trabalho de neurociência com o trabalho da doutrina espírita, porque eles andam juntos de braços dados.
E aí você tem uma noção mais aprofundada, que vai te trazer muito mais esclarecimento. Porque a ciência mostra, a filosofia aprova, e Jesus confirma. Jesus quer que a gente vá aprender sempre. Então, que caia em mim essa fichinha, sabe? Porque esse comportamento que a gente está vendo aqui é um comportamento automático e instintivo de todos nós. Você sempre, e a palavra é sempre, e essa palavra pesa. Porque você é sempre desse jeito. E você não pode impedir de não ser desse jeito. A única coisa que você pode fazer é entender que você é desse jeito e que não deve ser assim. Você deve abrir suas crenças para que elas sejam cada vez mais reformuladas e engrandecidas. Você deve aprender a abrir as suas emoções, entender o que elas estão te passando, porque quanto mais você trabalha as emoções, mais você trabalha os sentimentos. Não é à toa que tem aquela frase que eu gosto de repetir tanto. E ainda vou repetir muitas vezes. No início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações. Quando instruídas e depuradas, vão ter sentimentos. Quem instrui é a nossa razão, que está bloqueada pelo viés de confirmação. Como é que eu vou instruir se está bloqueado? Impossível. Simplesmente impossível. Então entenda, você é assim. Você não gosta de ver suas crenças sendo quebradas. Você não gosta de ver suas emoções sendo despertadas pela sua razão. Porque quando a tua razão mostra uma emoção que você está fazendo, e está fazendo ela como um atalho para justificar um comportamento, e um comportamento a maioria das vezes inadequado, isso vai te chamar para a responsabilidade de você mudar. E tanto o viés de confirmação e a heurística do afeto não querem mudança, sabe? Não querem. Tem mais. Tem um outro trabalho de neurociência que mostra que a área da plenitude, que é uma área que a gente chama de área da felicidade, que se encontra no núcleo, na região preceptal do terceiro ventrículo. Esse núcleo ele só é estimulado sob duas condições. E quando ele é estimulado, ele gera um abalo tão grande no nosso cérebro que todas as áreas do teu sistema nervoso entram em uma explosão de luminosidade quando você faz uma ressonância magnética funcional estimulando essas áreas. Essa área só é estimulada quando você pratica aprendizagem e superação. Eu estava olhando aqui, antes de começar, a referência do trabalho para dizer para vocês. Chama Neurociência e Espiritismo. Anete Guimarães. Ela faz um resumo de vários trabalhos. Entre os trabalhos tem esse que eu estou te falando. Lê. Não, escuta. É 15 minutos. Ela dá uma forma sincopada da coisa, sabe? Só 15 minutos. Ela mostrando como é feito o trabalho e como acontece o estímulo dessa área quando acontece aprendizagem e superação. Aí eu pergunto para vocês, você vai aprender vivendo de confirmar suas crenças? É impossível. Você está confirmando o que você já é, você não está aprendendo nada. Isso não vai estimular a área da plenitude, que é onde está a tua felicidade. Você vai aprender alguma coisa vivendo só do ponto de vista afetivo, sem depurar
suas emoções, você não vai aprender nada. Você está só vivendo daquela forma automática. Não é interessante isso? Aí você chega no Livro dos Espíritos, a questão 614 lá, a respeito da lei natural. E o Espírito diz, a lei natural é a lei de Deus. É praticando ela que você vai se sentir feliz. E toda vez que você não a pratica, você vai se sentir infeliz. Não é interessante isso? Feliz é onde está lá o núcleo da plenitude. Você só vai sentir quando você aprende algo. Quando você vai na lei do progresso. Se você não caminhar na lei do progresso, se você não estiver aprendendo, se você não estiver trazendo riqueza para o seu patrimônio intelectual, se você não estiver trazendo riqueza para o seu patrimônio moral, que é a afetividade nossa, você não está aprendendo, então você não está se superando, então a tua área da felicidade não vai estar funcionando. Todo mundo quer sair dessa vida melhor do que quando chegou. Como é que eu vou chegar lá melhor do que quando eu cheguei aqui se eu não aprendi nada? Se eu não fiz nada no caminho da felicidade? Está dando para entender a coisa como que é? Então você tem trabalho de neurociência mostrando a importância do que você aprender. A importância do que você é se superar. Mas você só vai aprender e se superar quando você trabalhar um pouco em um negócio chamado humildade. Porque a humildade é quando eu amo mais a verdade do que a mim. Quando eu estiver amando mais a mim do que a verdade, eu estou confirmando o viés de confirmação. Eu estou confirmando a heurística da afetividade. Então é interessante você fazer esse relacionamento de uma coisa com outra, sabe? Porque a gente está falando de coisas que têm comprovação científica. A gente está falando de coisas que foi o mundo espiritual que mandou para nós como a terceira revelação de Deus. Então, que isso sirva para dar uma catucada em cada um de vocês. Porque você vai ser desse jeito e vai morrer desse jeito se você não fizer nada para interferir na sua maneira de ser. Porque o mais grave disso tudo, de viés de confirmação e de lista do afeto, o mais grave é isso aqui, que chama de dissonância cognitiva. Que também é uma atitude instintiva. Que nasce em você sem passar por tua consciência. É uma coisa que está exclusivamente no teu subconsciente. E a origem de confirmação, a dissonância do afeto, a cognitiva, é o seguinte, ó, é um paradigma, quer dizer, um padrão mental que eleva a consciência cognitiva e leva a consistência da cognição e a consistência dos meus afetos. Isso quer dizer o seguinte, agora que eu estou dando esse abalo em vocês aí, para que você analise um pouco esse viés de confirmação, para que você analise um pouco essa origem do afeto, esse abalo que a gente está dando, instintivamente em cada um de vocês, vão vir pensamentos para dizer, continue com a sua crença. Continue com o seu afeto. É automático. É automático. Como sair desse ciclo? A gente vai chegar lá. Eu estou falando isso tudo para chegar na solução, porque é interessante a coisa, sabe? É muito interessante. Então, é desse jeito. Então, tudo é um paradigma mental. Você dá consistência para as suas crenças e consistência para o seu afeto. Então, tudo que está te abalando para que você melhore, não é bem assim como ele diz. Não. Comigo é diferente. É natural. Você é desse jeito. Correto. Pessoas que a doutrina é uma coisa ampla, vários livros, mas tem pessoas que pegam frases, texto, e traz para a crença dela uma frase, um texto que leva
Não, eu estou falando coisa pior. Eu estou falando coisa pior. Eu estou falando que diante disso tudo que a gente está falando, para que a pessoa fica com sua crença abalada e sua afetividade também questionada, o passo automático que surge a partir disso aí é você encontrar uma justificativa para que você continue sendo do jeito que é e você não mude. É sobre essa questão dessa justificativa que eu trouxe aqui uma figura do ego que chama uma racionalização do ego. Ele encontra uma justificativa automática para não mudar. É aí que é a base do que a gente chama de dissonância cognitiva. Sabe? Então, você vai vendo assim que, puxa, desse jeito então eu não vou me melhorar nunca. Não é isso que eu estou dizendo? É angustiante. É angustiante. É angustiante. Porém, eu tenho falado para vocês também de um trabalho de neurociência já há muito tempo, que faz parte do desenvolvimento da criança, que chama Aprender a Aprender. Isso é um trabalho que mostra que todos os seres humanos, eles aprendem que devem aprender a aprender até 4 anos de idade. Se até 4 anos de idade você não chegou ao seu filho para mostrar para ele que as crenças deles, instintivas, não é a verdade, e que ele precisa aprender a aprender alguma coisa a mais, além do que ele acha que é, 4 anos. Se você não formou esse circuito mental de aprendizagem, seu filho vai crescer achando que o que ele é, o que ele acha, o que ele vive, o que ele sente, o que ele entende, e não precisa ser questionado. Não é interessante isso? Eu falei para vocês do trabalho de neurociência que fala que o que vai estimular a área da plenitude da felicidade é a aprendizagem. Você ensinou seu filho que ele tem que aprender a aprender. Seu filho, quando começa a falar frases, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos, quando ele começa a falar uma frase, ele começa a mostrar instintivamente quem ele é. Ele não sabe abstrair pensamento com 2 anos. Ele ainda não tem a razão atuante. A razão é a parte da intelectualidade que me faz ter pensamentos dedutivos, que nasce da argumentação e da abstração. A criança não tem essa capacidade. Ela só vai ter capacidade de começar a ter pensamentos dedutivos, que nascem da argumentação e da abstração, em torno de 6, 7 anos. É aí que começa a se consolidar o livre-arbítrio dela por causa disso. Até então, ela é, somente quando começa a fazer frase, ela é instinto, é automatismo instintivo. E se até aos 4 ou 6 anos, no limite máximo, os pais não estavam preparados para isso? Paternidade é missão. Missão é eu fazer o que eu sei que devo fazer. Isso que você está falando é uma justificativa pela dissonância cognitiva que quer confirmar aquilo que você deveria fazer, que você escolheu não fazer. Então, quando a criança começa a ter seus pensamentos automáticos, formar suas frases, começa a mostrar quem ela é, e quando você vê que está fazendo coisa errada, porque só faz coisa errada, né? Ou o filho de você é diferente do meu filho, não, só fazia coisa, só pintava e bordava, né? É aí que você tem que chegar para ele e dizer um não, por que não? Isso não é certo por causa disso, disso, disso. O que é certo é assim, então você vai dizer o sim porque sim. E tem mais. Não é só dizer o não porque não e o sim porque sim.
É fazer com ele o sim e mostrar para ele que você também está aprendendo a fazer o sim. Porque você não é o rei da verdade. E eu aprendo a fazer o sim seguindo os ensinamentos dessa doutrina que eu amo e que estudo, que é o Espiritismo. E eu aprendo a fazer o sim porque eu vou atrás dos trabalhos de ciência que mostram o progresso da humanidade, dizendo como o homem deve se comportar. E eu aprendo a fazer o sim porque eu estou estimulando a minha religiosidade, me aproximando mais de Deus, que é meu Pai e Pai de todos nós. Então mostre para o seu filho que você tem uma referência a seguir. Você não é a referência final, mas você é o começo de uma referência eterna para ele. Porque você morre, seu filho continua. E se você mostra para ele que você é a referência final, depois que você morrer, ele está perdido, porque não tem referência nenhuma. Então você vai mostrar para o seu filho não porque não, o sim porque sim, como deve fazer o sim e como você está se aperfeiçoando cada vez mais, indo em busca desse sim, de uma maneira mais ampla, porque você ama mais a verdade do que a você. E você vai ensinar ao seu filho que ele deve amar mais a verdade do que ele. Isso é trabalho de neurociência. É assim que a gente deve se portar a partir de então. Se você não sabia que era desse jeito, agora está sabendo. Mas eu te garanto uma coisa. Minha mãe, que era uma professora primária, não conhecia nada de ciência, conhecia um pouco de espiritismo, e era uma pessoa muito religiosa. Ela me ensinou desse jeito. É aí que está a resposta do que a Adriana perguntou. E essa resposta está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo lá, no texto chamado Gratidão, Laços de Famílias e Ingratidão dos Filhos. Santo Agostinho fala isso bonitinho. E diz que os pais não precisam ter conhecimento científico nenhum. Os pais sabem na sua intimidade qual a qualidade moral que deve ser trabalhada. E os pais sabem educar seus filhos justamente onde eles precisam, porque Deus é bom e justo, botam as coisas onde devem as coisas ser relacionadas à altura e da precisão que cada um tem, sabe? Então não tem desculpa. Sabe o que é não ter desculpa? Se você apela para a ciência, está lá a neurociência. Se você apela para o Espiritismo, está lá. Se apela para Jesus, está lá. O amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Amor é fazer o bem, gente. Então, isso é importante a gente saber. Porque diante da nossa mediocridade, a gente ainda gosta de ficar confirmando essas duas coisas. E ficar confirmando isso, eu estou indo na direção da rigidez afetiva, endurecimento. Da rigidez cognitiva, ignorância. E todos nós que ficamos primando por isso, uma hora a gente vai ter que ter uma encarnação, justamente de como a gente é, sem a misericórdia de Deus, para que você prove da causa da sua rigidez que você está plantando para você. É o que a gente chama de expiação compulsória. Não é grave isso? Mas mais grave não é isso. Mais grave é eu saber que no planeta de regeneração não existe encarnação compulsória. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar com o que está acontecendo. Vão ser transferidos para um planeta onde tem encarnação compulsória. E qual é o planeta que tem encarnação compulsória? Um planeta de provas e expiações. Do começo. Então que a gente aproveite essa oportunidade. Por quê? Porque está lá no livro da Gênesis, Kardec escreve.
que todos serão dados uma nova oportunidade para reencarnar. Para que saiam dessa rigidez que ficaram insistindo. Sabe Deus quantas encarnações aqui na Terra. Então que eu procure mudar. Só isso. Que eu procure me direcionar. Só isso. Para dizer, eu vou me conhecer afetivamente. Eu vou me conhecer cognitivamente. Como é que eu faço isso, gente? Como é? Autoconhecimento. Está lá, questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho explicando para todo mundo como deve fazer autoconhecimento. Você acha que ele escreveu aquilo ali de graça? Vai lá, lê e pratique, ué. Você tem o Livro dos Espíritos em casa? Não, por que você não está lendo e está praticando? Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer minhas crenças, que eu estou sendo rígida. Eu preciso conhecer as minhas emoções, que eu estou vivendo baseado só nelas. Para que você conhecendo, você analisando, você fazendo um julgamento de si mesmo, você vendo onde você está se equivocando, você diga para si mesmo, eu não quero mais ser assim. É só isso. É só isso. E a partir de então, diante daqueles erros que você comete, você vai aprender com eles. O que é que me motivou isso? Por que é que eu faço desse jeito? Onde é que está a minha paciência? Por que é que eu sou tão intolerante? Onde é que está a minha coragem para vencer as dificuldades? Questiona. Porque no dia seguinte, quando você vivenciar as mesmas experiências, você se controle. E diga, não é por aí que eu quero mais. Para que se controlando em não fazer o mal, você comece a ter uma atitude consciente. Entendeu essa palavra consciente? Uma atitude consciente fazendo algo melhor para educar o teu inconsciente que vive de uma maneira automática, agindo equivocadamente. É a única maneira de você progredir, é você agir consciente. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. É essa consciência que você tem que trabalhar. Porque quando você fizer o autocontrole, a tua responsabilidade vai dizer onde você precisa corrigir. Porque a responsabilidade é eu responder pelos meus atos. Por isso que consciência e responsabilidade, elas andam juntas de braços dados. Faz aquilo que a tua consciência reprova, a tua responsabilidade vai estar chamando a atenção. Você tem em você todas as ferramentas que você precisa para se melhorar. Então nunca fique dizendo, é por causa da mulher, é por causa do marido, é por causa do filho, é por causa do calor, é por causa do governo. Não! A minha felicidade está em mim, não nos outros, não nas circunstâncias da vida. As circunstâncias são experiências que a vida está me proporcionando para que eu trabalhe a minha felicidade. É só isso que a gente tem que fazer. Porque tudo aquilo que te reforçar esses dois caminhos, tudo aquilo que estiver alimentando a tua dissonância cognitiva, tudo isso é espiritualidade inferior. Tudo. Que não quer que você vá para frente. Quer que você fique onde está. Eles não querem que você faça coisas erradas. Não precisa. Do jeito que você está, você já pode ser colaborador deles. É por isso que existe essa obsessão sutil, que a gente chama de obsessão mais ou menos. Nem é, nem deixa de ser. Você está preso, como está preso, ele te solta, para que depois ele te prenda de novo, e fica nesse jogo a encarnação inteira. Quando você morrer, está nos braços dele.
até o homem se tornar consciente. O inconsciente vai tomar conta dele. E ele vai chamar isso de destino. Essa frase não é espírita, nem é de neurociência, essa frase é do Jung. E é uma grande verdade. Por isso que eu falo e insisto tanto com todos vocês, toda mudança que você fizer tem que ser uma mudança consciente. E mudança consciente é aquela que vai te trazer visão que você não tem. Vai te trazer disciplina, que são as regras dessa visão que está te mostrando o caminho. E vai te trazer consistência para você que está mudando hoje, amanhã e sempre. Precisa ser desse jeito. Não faça se corrompendo, dizendo é assim porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Precisa ser assim, mas de uma maneira consciente. É isso que vai te trazer riqueza espiritual. É isso que vai te trazer aprendizagem. Isso vai te tornar uma pessoa cada vez mais feliz. A gente sempre tem falado para vocês. A aprendizagem, ela se constitui em 3 movimentos. Conhecimento informativo, visão, eu me informar de coisas boas, novas, melhores, que eu não tenho, não faz parte da minha crença ainda. Eu não vou estar reforçando o viés de confirmação quando eu vou estar indo atrás de informações novas. Muito pelo contrário, eu estou abrindo as minhas crenças para que elas sejam complementadas com algo melhor. Então vai atrás de ter esse conhecimento informativo. Senta e estuda. Mas estuda para aprender. Estuda porque eu preciso mudar. Isso vai te trazer motivação. Então estuda, para que esse conhecimento informativo comece a ser costurado dentro das tuas crenças. Você vai ampliar suas crenças. Quando eu estiver costurando em minhas crenças, refletindo elas em mim, aprofundando esse conhecimento, eu estou fazendo um conhecimento reflexivo. É eu trazer aquilo que eu vi que é bom, que está fora, que eu percebo, eu começo a assimilar. Eu começo a trazer para mim. E uma vez que está fazendo parte de mim, que eu sinto isso em mim, aí eu vou fazer com consciência. Aí eu vou colocar em prática. Aí vai ser minha vontade lúcida e cristalina, exercitando algo melhor. É só assim que você vai se libertar do viés e da heurística da afetividade. É só assim que você vai se libertar das influências negativas. Porque é muito pueril e é um grande movimento de auto-engano. As pessoas conhecem até a verdade, sabe? E ainda olham para eles e dizem, quando eu quiser eu mudo. Lembra dos 3 pilares do auto-engano? Acomodação, crenças limitadoras e mudanças bruscas e intempestivas. Isso não existe. Se Deus permitiu que a informação chegou a você agora, é Deus dizendo, é agora. Então vá lá e faça agora. Porque se você disser que não vai fazer agora, você está dizendo, não, Deus, está ultrapassado. A hora que eu quiser, eu vou. Vai ser arrogante assim no raio que o pá. A gente fala todo dia no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Qual é a vontade de Deus agora na sua vida? Você já se perguntou? Porque você fala isso todo dia, meu. A vontade da sua vida é aquilo que a vida está te dando. É a mulher que você tem, é o homem que é teu marido, é os filhos que você tem, é o trabalho, é o clima, é o governo, é a necessidade. Isso é a vontade de Deus. Você está aceitando ou está reclamando? Porque toda vez que você reclama, você está rejeitando a vontade de Deus
Acha que vai dar certo? Não vai, gente. Não vai. Então, depois desse conhecimento que a gente teve aqui hoje, a gente vai voltar para ver isso aqui. A conduta da pessoa vai sair do padrão normal, mas como permanece lúcida, acham que não estão sofrendo obsessão e se deixam levar a vida toda por cada influência. Muitas vezes as pessoas dizem assim: sou lúcido, eu tenho livre-arbítrio, eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim que as pessoas dizem. Você chega a lugar e fala assim: você está bebendo? Não digo, mano, eu estou. Eu quero, a hora que eu quiser eu paro, eu sei o que eu estou fazendo. Isso tanto para vício físico quanto vício moral. O vício moral eu já falei para vocês, né? Tudo aquilo que gera impaciência é vício moral. Tudo aquilo que está gerando paciência é virtude. Então, quando você está impaciente com o seu filho, está pisando na bola. Está impaciente com a mulher, pisou mais na bola ainda. Ninguém tem que ficar impaciente. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser paciente. Porque a gente tem que chegar até Deus. Jesus me falou lá em São Lucas, o Pai é o logânimo. Logânimos é o extremo do extremo do extremo da paciência. Não tem que ser semelhante a Deus. Então, Jesus falou que eu tenho que ser paciente. Né? Mas não. As pessoas acham que estão lúcidas, elas estão bem. Não estão. Não estão por causa disso, sabe? Porque toda vez que algo vem que vai abalar algum questionamento dele, a forma automática de resposta é para reforçar esse automatismo que ele está vivendo. E ele não para refletir. Porque é como a gente viu lá na lista do afeto. É uma ponte que a pessoa vai fazer para agir afetivamente, baseado em suas emoções, sem questionar a razão, sem questionar a consciência. Então, ele não se questiona, porque ele vive de superficialidade. E às vezes começa a questionar, ele entra nessa figura do ego, chamada racionalização. É um mecanismo de defesa do ego que envolve explicar um comportamento ou sentimento inaceitável de maneira racional ou lógica, evitando as verdadeiras razões do comportamento. Resumindo, toda vez que você entra em licença moral, você está racionalizando. Licença moral é aquilo que você sabe que é certo, mas você encontra uma justificativa para não fazer o que é certo. É a pessoa, como eu já falei para você, domingo, por que eu não vou tomar meu show? Por que eu não vou tomar a minha cerveja? Todo mundo toma, eu repouso, então vou lá e tomo. Aí eu pergunto para você, é certo um dia de bebida alcoólica? Me diga uma coisa, que álcool faz de benefício quando entra de goela dentro, eu fico calado. Eu quero uma. Porque não existe. Cientificamente está comprovado que álcool não traz nenhum benefício, seja lá a quantidade que for, quando ele é ingerido. Eu vou te dar um exemplo, só um, que está no teu alcance. Qual a tolerância de álcool para você dirigir um carro?
zero. Sabe o que é zero? Tolerância é zero. Para você dirigir um carro, que é uma máquina que está ali, é zero. E para você dirigir seu corpo? O que é mais bonito, mais preciso? Teu corpo ou o carro? E aí, como é que fica? Vai racionalizar? Eu estou te dando prova científica, estou te dando prova de lei jurídica, que é assim. Mas tem gente que racionaliza e que acha que está certo e que vai continuar fazendo, porque eles dizem, não, eles são lúcidos, ele tem capacidade de fazer escolha. O único problema, se ele é uma pessoa tão lúcida, é que ele deve se questionar qual a referência que eu estou tendo para a minha lucidez. A referência é meu subconsciente, a referência é meu consciente, ou a referência é o superconsciente? Ou então, a referência é o id, a referência é o ego, ou a referência é o superego? Ou então, a referência é o eu instintivo, é o eu menor, ou é o eu maior? É tudo a mesma porcaria. Muda-se palavra, mas a definição de cada um é precisamente a mesma coisa. Então, se sua referência está sendo seu instinto, vamos fazer. Você quer ser uma pessoa instintiva? Continuar na sua burrice emocional e sua burrice cognitiva? Seja burro, mas seja sozinho, não comigo. Não queira participar de ideias com pessoas desse jeito. Você vai dizer, é falta de caridade? Não. É falta de caridade quando Jesus disse cego que conduz cegos cairão todos no abismo? Foi falta de caridade de Jesus? Não. Você quer ser cego que conduz cego, quer cair com ele no abismo? Não, vai ser burro assim na cadeia, né? Não. Se o outro quer, que seja. Entende? Então, qual é a tua referência? É o padrão humano que a gente está vivendo? Onde tem os códigos humanos de relacionamento? Tem código aí de tudo que é jeito, né? Não é esse eu menor? Seja. A escolha é sua. Vai melhorar alguma coisa? Acredito que não. Por quê? Porque a lei dos homens muda todo o tempo, né? Você liga no jornal lá, o Supremo mudou isso, agora já não é mais assim. Agora fulano mudou isso, já não é mais daquele jeito, só para pior. Ou você quer seguir a lei de Deus que está gravada na sua consciência? É essa a tua referência? Porque é assim que Jesus falou para a gente. Não procure o reino de Deus aqui e acolá. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. E é assim que está lá no livro dos Espíritos. Não deve estar gravada a lei de Deus na nossa consciência. Está dentro de cada um de nós. Então, essa lei que você quer seguir está gravada na tua consciência. Pergunta para ela. Felicidade é ter paz na consciência, tranquila, paz. Felicidade é seguir a lei de Deus. Siga a lei de Deus, dentro do teu alcance, com a experiência que a vida está dando, você vai ficar feliz. Então, que a gente pergunte. Nós temos em cada um de nós tudo que a gente precisa para fazer o que é certo. A lei de Deus está aí na consciência de cada um de vocês. É acessível a cada um pelo esforço que cada um vai fazer na direção de encontrá-la. Porque tudo na vida, para te trazer progresso, precisa de esforço. De você tirar energia para ir em busca. Bater e abrir-se os olhos. Você vai lá e bate. Procurar e vai atrás do que você acha. Não foi assim que ele falou? Ou falou que ia cair? Não, fica sentado que cai do céu. Não. Precisa de esforço, precisa de ir atrás, precisa de buscar. Saia da sua mesmice. Sai da tua ignorância e vai procurar alguma coisa, porque essa alguma coisa está dentro da tua consciência. E onde é que está a tua consciência? No teu pensamento. Então, razão, capacidade que eu tenho de ter pensamento dedutivo, que vai nascer da abstração, que vai nascer da argumentação e que vai fazer conhecer as leis universais. Isso é a definição dos padrões humanos do que é a razão. Tu vai conhecer leis universais, são as leis de Deus, gente. É isso que vai trazer felicidade. Então vai em busca, a felicidade é tua.
A consciência é tua, o espírito é você que está pensando, então, cai em si. Cai em si. Porque não precisa dizer mais nada. Agora, se você diz que é lúcido, só porque está pensando, não. Você está pensando muito errado, você está pensando muita coisa. Você está pensando que quer reforçar seu instinto? Acho que é besteira isso, né? Então não fique atribuindo sua capacidade de lucidez com o caminho do bem, que são coisas diferentes. Nem fique também vivendo de desculpas para satisfazer a sua ignorância e suas atitudes equivocadas. Porque isso brota automaticamente. É a primeira resposta consciente que você vai ter quando tem conhecimento de um pensamento tipo 1 que é instintivo, é você tentar argumentar para reforçar esse pensamento instintivo. Você digita lá pensamentos intuitivos Pedro Calabres. 13 minutos de vídeo. Ele resume Daniel Kahneman com pensamento tipo 1 e pensamento tipo 2. Mostra como a gente vive de pensamento tipo 1, que é um pensamento automático, instintivo, então não gasta energia nenhuma para isso. Ele mostra que o pensamento ele é composto de uma ideia, que é a representação cognitiva, de um julgamento, que é uma opção que eu estou formando com aquela ideia, e de uma emoção, que é o que dá origem a essa ideia. Ele mostra lá que toda vez que seu pensamento tipo é questionado, a primeira coisa que vai surgir é a racionalização. É você arrumar desculpa. Então, ele termina esse vídeo dizendo: o primeiro pensamento consciente que a gente tem não é um pensamento de um filósofo mostrando bem, mas é um pensamento de um advogado tentando justificar aquele pensamento que a gente tem. 13 minutos. 13 minutos você vai aprender algo que vai ser para a sua imortalidade. Saber o que é pensamento tipo 1 e pensamento tipo 2. 15 minutos para você aprender com o André Guimarães, isso que eu falei aqui a respeito da felicidade, que é o que vai te trazer quando você aprende ou se supera. São questões científicas universais que a gente está falando, que vem reforçar a doutrina espírita. Então, se você não fizer esse esforço, indo em busca de algo melhor, você vai viver a encarnação inteira sendo obsidiado, achando que não está sendo obsidiado. E uma das coisas mais tristes que pode acontecer é a pessoa desencarnar para poder ter consciência disso. Eu acho que não existe nada mais triste, sabe? Você olhar para trás depois de uma encarnação inteira, você viveu aqui na Terra, porque quando você desencarna, você sabe o que acontece. Todo mundo já leu aqui experiência de quase morte. Todas as respostas, todos que eles falam são iguais. Vai desencarnando, já vai vendo toda a encarnação passada como foi, a gente já vai vendo uma voz dentro dele dizendo: olha, você fez assim, mas não era assim. Eu te falei que não era desse jeito. Está lá em Santo Agostinho, quando Santo Agostinho pergunta: pode o anjo da guarda abandonar seu pupilo? Ele fala: pode sim. E ele vai dizer uma resposta desse tamanho. Dentro dessa resposta ele diz: na hora do juízo, que você vai desencarnando, ele vai estar junto de você, mostrando na tua consciência o que você deveria ter feito e não fez, e as escolhas equivocadas que você fez. E depois que você passa por isso, você vai estar junto daqueles que você escolheu viver. Porque a morte é isso. A morte continua o que na vida eu construí. Você construiu aprendizagem? Você construiu superação? Ou você ficou reforçando a tua ignorância afetiva e tua ignorância emocional? Então ninguém precisa ficar preocupado com o que vai encontrar do outro lado. Você já pode saber muito bem
pela vida que você está levando aqui. A escolha ainda é de cada um. Porém, existe uma interrogação desse tamanho. Quanto tempo de vida você tem? Muita paz. Façamos nossa prece. Pensando não só nos que sofrem, mas nos que causam sofrimento. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fosse o orvalho da esperança em minha noite moral. Isso basta ao rebelde pecador que conheci. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as maravilhas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que desfrutam de fome. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam de fé. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do dia. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto o teu socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas terras. Anula o pensamento insensato. Cega os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a mão. Ajuda-nos a todos nós, filhos do Deus. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos poderes do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides a especulação de hoje, será a luz ou a treva do teu amor.
perdoa.